não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Agora nós falamos do Reino dos Céus já, mas André Churraqui acrescenta alguma coisa. Uma dialética constante opõe os impérios deste mundo. Aqui o Império Romano, ao reino do qual Deus é o rei, aqui o reino da Judéia, réplica terrestre do reino dos céus. A expressão reino dos céus, com a casa de Deus, o templo de Jerusalém, não se encontra nas palavras de João o Batista. Ela sublinha bem a profunda dignidade e originalidade do ensinamento de Jesus. Então, João o Batista, Jesus, o livro do Êxodo, os Salmos, falam de um reino espiritual que André Churraqui, como todo judeu, chama Olam, que é mundo, Rabá, do verbo vir, aquele mundo que virá, o mundo vindouro, o mundo que vem, o mundo espiritual, o reino dos céus, o reino das bem-aventuranças, do lado de lá e não aqui. Eu espero que a gente tenha deixado bem claro essa questão. Tá certo? E Jesus continua nas exortações, que eu chamo esse sermão não de bem-aventurança, mas é sermão das exortações e da sublime e consoladora mensagem de Jesus, como está aqui. Inclusive tem um capítulo novo, especial, sobre o Talmud, relacionando com o Sermão do Monte, que será tema dos nossos próximos análises, das nossas próximas exegeses desse Evangelho de Mateus. Aí ele diz assim, muita gente traduz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados ou reconfortados. Na verdade, aqui no texto original não são os que choram, mas são os metabilim, que significa enlutados, aqueles que perderam entes queridos. Por quê? Porque a duração excepcional da ocupação romana era o reflexo e sinal de todas as aflições humanas. Isso se explica a oposição tenaz de Israel ao despotismo do colonizador e sua idolatria. Os romanos tiveram contra os judeus a mais sangrenta das guerras do mundo antigo. Segundo o historiador Flávio Joséfo, eles venceram a resistência de Israel somente ao exterminar a maior parte da população e ao deportar os sobreviventes vendidos como escravos nos mercados do império. Segundo Tácito, um asno valia mais do que um judeu ancião. Um asno, um burro ou um jumento, segundo o historiador Tácito, valia muito mais do que um judeu. Os enlutados são as vítimas prometidas às cruzes do império ou ameaçadas de escravidão. Não se trata aqui de um pequeno luto, mas da grande agonia de um mundo devastado pelo mais poderoso dos exércitos da antiguidade. Quem visita Israel e tem a oportunidade de chegar lá, não deixe de ir a Massada. Massada vem de Matsada em hebraico, é uma palavra que significa fortaleza. Ali em cima, numa plataforma de aproximadamente 100 metros de altura, ficaram os últimos redutos da resistência judaica daquela época. E Roma passou 2 anos com seu exército em torno de Massada, e eles sobrevivendo lá em cima. E o projeto de Roma era conquistar aquele povo e fazer, desde Massada, que fica às margens do Mar Morto, até Jerusalém, por a estrada que vinha do Egito para a Síria, a famosa estrada de Damasco, fazer durante todo o trajeto cruzes
para crucificar todos aqueles que eles iam encontrar lá em cima. Então imagine a crueldade romana. Eles já existiram 2 anos e quando Roma fez um plano inclinado, tem um filme chamado Massada. Quem não assistiu, assista. Quando chegou lá, eles tinham todos se suicidado. Quer dizer, 9. Primeiro, cada pai de família matou a sua própria família. Depois sobraram 9. E dos 9 foram sorteando o que matava o outro. O que matava o outro, ficou só um que no final se suicidou. E Roma nunca levou um ensinamento tão forte de que eles não eram tão poderosos como esperavam. E onde estão os romanos hoje? Por isso que Jesus diz, avante os humilhados de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que promovem a vida receberão a vida, porque os que promovem a morte também receberão a morte. É a lei de causa e efeito, é para todo mundo. E a pergunta que não pode calar. Onde estão os romanos hoje? Né? A gente chega na Itália, chega em Roma, até o romano quer ser chamado de italiano. Porque a queda do Império Romano, vocês sabem, foi arrasadora. Nem um poder opressor, enlutador, como foi Roma, covarde, dura até o final, vai até muito longe. Então, Jesus disse que os que choravam seriam reconfortados. E isso é uma promessa que está em Isaías 41 e 61, 2. E Jesus, quando anuncia isso, ele se faz de enviado, oferecendo conforto aos corações que estavam em provações, as viúvas, os órfãos, todos aqueles que perderam entes queridos, Jesus disse que seriam reconfortados. O versículo 5, os humildes ou os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui você vê que é Jesus prometendo àqueles que seriam humilhados, pobres, sofridos, oprimidos, que eles não desistissem, porque eles herdariam a terra, aquilo que a gente tem comentado, que a terra não será destruída, como muita gente pensa, quando lê o Apocalipse e não entende, porque o Apocalipse é uma mensagem direta, simbólica, é uma literatura judaica toda obscura, enigmática, toda cheia de, como diz Emmanuel, de feição esfingética, e que a gente não pode interpretá-la ao pé da letra. Assim é que, quando ele diz assim, que os mansos herdarão a terra, ele está falando, na minha humilde exegese, que quando a Terra passar um planeta de regeneração, aqueles que sintonizaram com o Evangelho, aqueles que são pacíficos e mansos, ficarão aqui. Os outros serão levados para um planeta de sintonia com ele. Não se assuste, você que não é espírita, porque Jesus fala que na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então fica fácil de entender que já as nações vêm de um planeta para outro, existem outros mundos, a Terra não é o único mundo. Não é um planeta habitado. Até o nosso querido, o nosso contestador, Padre Quevedo, ele acreditava em vidas, em existência em outros planetas. Porque isso está no Evangelho. Então, aqueles que sintonizarem com o Evangelho permanecerão aqui. Os que não serão levados para um planeta da mesma evolução espiritual que eles. Porque aqui será a terra dos mansos, dos bons, dos espíritos que comungam com o bem, porque Jesus não vai permitir mais violência, desamor, tragédia, como nós estamos vendo. Isso são sinais que ele colocou para que nós, quando víssemos pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, maremoto, terremoto, que a gente se preparasse, que eram os sinais dos tempos, como está lá no seu sermão escatológico, em Mateus 24 e 25.
Portanto, acreditemos na sua promessa de que os mansos herdarão a terra. E aí ele coloca aqui: os famintos e os sedentos de justiça não desistam. Por quê? Porque vocês serão consolados. Imagine vocês como aquele povo tinha sede de justiça com a injustiça que Roma estava fazendo. Eles tinham, a expressão de Jesus é uma metáfora muito bem criada. Eles não tinham só desejo que Roma fosse destruída ou afastada, ou fosse expulsa de Israel. Eles tinham fome, eles tinham sede de justiça. Porque se você tem desejo que Roma fosse oprimida, esse desejo podia passar. Mas fome e sede não passam. Quem está com fome, enquanto não se alimentar, não sossega, senão morre. E quem está com sede, muito mais. Então veja que Jesus diz: vocês não desistam, vocês que estão com fome e sede de justiça. Para eles a justiça era Israel reassumir sua terra e os romanos serem expulsos. Foi isso que levou Judas a entregar Jesus, porque tinha essa esperança que aquele movimento criado com ele, como eram a turma dos zelotes, trabalhavam com seus grupos de guerra contra Roma. Eles tinham essa fome e essa sede de justiça, de expulsar aquele povo. Então os romanos requisitavam de países conquistados, especialmente dos ricos campos da Judéia e da Galiléia, todos os produtos que eram apreciados também à mesa do imperador Tibério. Eles não tinham direito a nada. Então, aqueles que tinham fome e sede de justiça seriam saciados, porque veriam isso e já viram. Então, meus queridos, vamos ouvir Jesus, viver Jesus, imitar Jesus e praticar a mensagem de Jesus. Fora da caridade, não há salvação. Muito obrigado, não temos mais tempo para o programa de hoje, mas na próxima semana nós voltaremos aprofundando essa mensagem libertadora de Jesus nas montanhas, especificamente no monte que nós falamos aqui, às margens do Mar da Galileia. Fiquem com ele no coração e na mente. Ame mais, perdoe mais, sirva mais. Jesus conosco sempre. Até o próximo programa.